Sr. Ministro, caros colegas, eu tenho ouvido sempre com muita atenção o Sr. Ministro e particularmente nestas comissões, e a sensação que nós ficamos quando o estamos a ouvir é que a Segurança Social e todo o apoio social está a funcionar em crescendo e que, portanto, tem reforçado tudo aquilo que é apoio sociais e que o país está melhor a nível daquilo que é o apoio social. Mas depois, quando chegamos lá fora, o que percebemos é precisamente o inverso, ou seja, que não se sente esse apoio e o que sentimos é que os portugueses estão cada vez mais desprotegidos e estão cada vez mais a necessitar que olhemos para eles com essa preocupação social. Aliás, as intervenções do Sr. Ministro fazem-me sempre lembrar uma figura muito grata no meu distrito, que é de conseguir transformar o pão em rosas. Consegue fazer esse milagre de dar um discurso, através de um discurso, conseguir florir aquilo que é uma preocupação e uma necessidade, quando o que nós precisávamos era precisamente o inverso, é que aquilo que fossem rosas fossem transformados em pão, ou seja, em apoios sociais e em atenção àqueles que são os mais necessitados. E depois utiliza muito uma estratégia, que é uma estratégia que tenho percebido e tenho sido sensível a essa sua forma de intervir, que é de começar por retirar de um lado, fazendo questão de anunciar como se fosse um problema, para depois anunciar uma solução que, no fundo, é pior do que o problema e não traz novidade nenhuma. Eu recordo-lhe aqui também o Sr. Secretário de Estado, que agora não está aqui connosco, ele dizia há uns tempos atrás o seguinte: nos últimos anos temos tido na região norte todas as más notícias. Batemos todos os recordes de falências de empresas, batemos recordes de desempregos e ainda atingimos todos os níveis mais elevados de pobreza. E se nós formos ver depois os indicadores, os desempregados hoje crescem 18 por hora, crescem cerca de 41%, há mais de 270 mil desempregados, a taxa de desemprego juvenil também cresceu para números de 42%, há cerca de 80 desempregados jovens por dia, todos os desempregados sem subsídio de desemprego aumentam exponencialmente e, portanto, o que nós vemos é anunciar-se uma coisa e depois, na prática, concretizar-se outra. Mas também o Sr. Ministro, bem recentemente, também não vai há muito tempo, dizia o seguinte: em abril de 2011 havia 4.617 lares portugueses para 4.617 casais em Portugal, não há um único posto de trabalho nessa mesma família. Como é óbvio, essa é uma situação excepcional de dificuldade e por isso mesmo deve ter um apoio excepcional. Ao Sr. Ministro, nós depois vamos ver os casais em que ambos os cônjuges estão desempregados e cresceram 200%, ou seja, o triplo, ou seja, há mais cerca de 10 mil jovens casais em que nenhum deles tem qualquer tipo de emprego. E mesmo na questão do memorando, que o Sr. Ministro invoca muitas vezes na questão do IRS para o desemprego, o que nós percebemos foi que depois de ter corrigido essa medida que estava no memorando, veio a aplicar medidas mais gravosas para o próprio desemprego e para aquilo que são as prestações sociais. E toco-lhe particularmente numa, que era a medida do complemento solidário para idosos. Como sabe, na medida do complemento solidário para idosos, ela foi criada para retirar da pobreza muitos reformados que não tinham quaisquer outros rendimentos e que vivem numa fragilidade significativa, que é não ter mais nenhum outro apoio, nem melhores condições para conseguir chegar a qualquer outro rendimento. Essa era uma medida que tinha um objetivo concreto. E o que nós vimos foi que, no último orçamento, retirava 30 milhões de euros dessa medida de complemento solidário para idosos. E a questão que se coloca também é saber se o Sr. Ministro já não está preocupado com o limiar da pobreza, porque a atualização das pensões mínimas é um valor de 2 euros, como dizia o meu colega, mas não resolve o problema de retirar do limiar da pobreza todos estes idosos. Essa que era a questão essencial, porque atualizar 2 euros todas as pensões é diferente de retirar do limiar da pobreza. E, portanto, o Sr. Ministro não tem ainda essa preocupação com o limiar da pobreza. Não se preocupa que, neste momento, ainda mais quando o país se acentua a crise, que haja tantos desempregados, tantos pensionistas sem quaisquer rendimentos e a viver com cortes significativos e permanentes. Não só retirou esse complemento solidário, que agora até pode vir dizer que já atribuiu um reforço de verba de 10 milhões, porque já não são 30 milhões, já são 20 milhões, até vem apresentar como uma nota positiva um reforço das verbas para o complemento solidário, mas no fundo é uma correção de 30 milhões que era anunciado no orçamento há bem pouco tempo. Mas cortou mais. Repare que o subsídio funeral, que era de 6 IAs, o seu Ministério passou a 3 IAs. Naquilo que era a atribuição do complemento por dependência, e que não dependia de nenhuma condição de recurso, não havia condição, era quem precisasse
de suprir essa necessidade, tinha um apoio de cerca de 90 euros ou 100 euros, o que é verdade é que agora só podem ter complemento de dependência quem tiver rendimentos inferiores a 600 euros. Ou seja, vai-se agravando, naqueles que são os mais carenciados, aqueles que são os mais necessitados, vão-se agravando as medidas de pobreza. E, portanto, eu, para concluir, e vou mesmo concluir, só lhe queria também levantar duas questões muito rápidas. Nas cantinas sociais, eu vi o Sr. Secretário de Estado anunciar em Fátima, em janeiro, que ia reforçar o apoio e o número de cantinas sociais. Eu não sei se isso já está concretizado, mas, na verdade, o que se vê é na imprensa muitas cantinas sociais a dizerem que estão a dar apoio com os seus próprios recursos. E também no CLDS, que ao contrário do que dizia o deputado Artur Rego, já existem há muito tempo, no CLDS, o Sr. Ministro anuncia 20 milhões de euros para a criação de 400 postos de trabalho. Eu não consigo entender onde é que vai criar os 400 postos de trabalho. E era essa uma das questões que também gostaria de ver esclarecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.